Os danos causados à saúde pela poluição do ar são bem conhecidos de norte a sul do Brasil. Muitos são os que adoecem por causa da fumaça tóxica de indústrias e automóveis e das queimadas de florestas, principalmente na Amazônia e no Pantanal. Mas poucos sabem que as mudanças do clima em decorrência da emissão de gases do efeito estufa são uma porta aberta para novos vírus e bactérias. Vírus desconhecidos da ciência que vivem em equilíbrio na fauna e na flora de ecossistemas preservados, separados do ser humano por barreiras naturais, podem entrar em contato e infectar pessoas por causa de alterações nos hábitats, causadas por desmatamento, mudanças de uso do solo e eventos climáticos extremos. A humanidade está atualmente passando por 3 crises emergenciais importantes. A primeira delas é na saúde, com a pandemia da Covid-19. A segunda é a crise associada com a perda de biodiversidade. E a terceira é a emergência climática. Estas 3 crises estão intimamente ligadas à superexploração dos recursos naturais do nosso planeta. O Instituto Evandro Chagas, do Pará, mostrou que existem milhares de vírus hoje desconhecidos da ciência e que estão em equilíbrio com a flora e a fauna da região amazônica. Uma vez que nós aceleramos o desmatamento da floresta, com isso nós facilitamos o contato destes vírus com a nossa sociedade, produzindo novas pandemias, talvez mais intensas do que a pandemia da Covid-19. É um cenário que nós temos que evitar a todo custo. A pandemia de Covid-19 nos mostrou que a saúde humana está diretamente relacionada à saúde animal e à dos ecossistemas. As mudanças climáticas e o declínio da biodiversidade aumentam não apenas as chances de transmissão de novos vírus para os quais não temos defesas. Vetores de doenças já conhecidas passam a ter maiores condições de sobrevivência. No Brasil, já assistimos ao aumento de surtos de dengue e outras zoonoses por causa das mudanças do clima. Sabe-se que as alterações ambientais são fatores determinantes para o aumento da incidência de zoonoses, que correspondem a 75% das doenças infecciosas emergentes, e que as áreas protegidas dos biomas brasileiros exercem um importante controle natural para as doenças zoonóticas. A gravidade desses impactos sobre a saúde depende do estado geral de saúde das populações expostas e, por sua vez, depende dos determinantes sociais da saúde, como a cobertura universal da saúde, a governança socioambiental, as políticas públicas e os rumos do modelo de desenvolvimento. Por isso, os estudos e pesquisas na área de mudanças climáticas necessitam de uma integração multi-interdisciplinar e devem ser focadas nos grupos populacionais mais vulneráveis, prevendo diferentes cenários de aquecimento, considerando as especificidades das regiões, biomas, áreas urbanas e rurais. A intensificação de eventos climáticos extremos, como secas, inundações, tempestades e ondas intensas de frio e calor, provoca outros danos à saúde humana e trazem risco de morte. Os problemas mais comuns são o agravamento das doenças respiratórias e cardiovasculares. Doenças mentais que levam ao suicídio também fazem parte desse grupo. Os efeitos indiretos das mudanças climáticas, como a degradação do solo e da água, também impactam a saúde, trazendo insegurança hídrica e alimentar, principalmente para as populações que são mais vulneráveis à desnutrição e à falta de saneamento básico.
No Brasil, dados sobre internações hospitalares mostram que a maioria das mortes relacionadas às mudanças climáticas e à poluição do ar acontece nas cidades e tem como causas as doenças cardiovasculares e a pneumonia. Como laboratórios naturais, as cidades precisam aumentar a sua resiliência, investindo em transporte coletivo eficiente e de baixa emissão, estimulando a mobilidade ativa, cuidando dos espaços periurbanos e recompondo sua cobertura vegetal. Nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, que hoje gasta 4% dos seus recursos com doenças associadas à crise climática, precisa ser fortalecido. O Sistema Único de Saúde, SUS, está sobrecarregado com consultas, exames diagnósticos, assistência ambulatorial, internação hospitalar e, por si só, até o final desta década, representará uma elevação de quase 150% em relação aos investimentos realizados uma década atrás. O já fragilizado SUS não está preparado para as consequências evidentes do agravamento das mudanças climáticas. Ele merece mais atenção e novos investimentos, porque grande parte da população não tem acesso à saúde privada. Exemplo disso foi claramente observado no enfrentamento da pandemia de Covid-19, com a falta de leitos de UTI, medicamentos, insumos, respiradores e kits de diagnósticos. E será sentido mais fortemente se tivermos que encarar novas pandemias. Essa projeção será pior nos próximos anos, pelo aumento e envelhecimento da população brasileira, que claramente demandará cada vez mais do sistema de saúde e dos gastos envolvidos. A nossa população de idosos deverá dobrar e até triplicar nas próximas décadas, com prevalência cada vez mais acentuada de doenças crônicas e fatores socioeconômicos e demográficos associados. Outro aspecto de saúde pública evidenciado pela pandemia é o das taxas de mortalidade maiores para a população negra e pobre. A Covid-19 encontrou terreno favorável no cenário brasileiro das desigualdades sociais e do racismo estrutural que determinam piores condições de vida e baixo acesso a serviços de saúde para os mais vulneráveis. Com as doenças associadas às mudanças do clima acontece o mesmo. Embora os eventos climáticos extremos alcancem todos, o impacto sobre os mais pobres é muito maior. É importante salientar que os tratamentos de saúde devem ser universais em nosso país, chegando inclusive nas regiões do interior do nosso país, da Amazônia, do Nordeste brasileiro e assim por diante. E é fundamental desenvolver uma forte resiliência, tanto individual quanto coletiva, para que a sociedade se sinta muito melhor protegida do que durante a pandemia da Covid-19. Uma das melhores maneiras de fazer isso é desenvolver políticas públicas baseadas em ciência, tanto para a questão da saúde, quanto para a questão da perda da biodiversidade, quanto da questão do enfrentamento das mudanças climáticas. Com isso, nós vamos construir uma nova sociedade muito mais saudável, com menores desigualdades sociais e muito mais resiliente às mudanças climáticas. Em tempos de mudanças climáticas, cuidar da própria saúde é fazer o que estiver ao alcance para colaborar com o esforço de governos, empresas, organizações e indivíduos para reduzir emissões e limitar o aquecimento global em 1,5 graus Celsius. Comece economizando água e energia e optando por formas não poluentes para se locomover. Mudanças simples e imediatas em nosso comportamento, além de políticas públicas baseadas em ciência, irão trazer benefícios para todos, pessoas, animais e meio ambiente.